Bom dia! Acorda, acorda, acorda Brasil, acorda, acorda Sergipe, acorda você que é de perto, você que é de longe. O galo já cantou declarando bom dia, acorda, desperta. Você que é do estado de Sergipe, de qualquer lugar do Brasil, você que é aqui da cidade de Glória, do sertão sergipano, de Poço Redondo, de Canindé, de São Francisco, né? Lugar maravilhoso, você já conheceu o Quênia, uma bênção. Você que também é da Nossa Senhora do Socorro, uma cidade maravilhosa, de Aracaju, de Santa Rosa de Lima, de Pedra Branca, de Propriá, você que é distância, você que é de perto, que é de longe, seja bem-vindo, acorda, esse tempo precioso que nós temos de segunda a sexta, às 5 da manhã. Então, seja bem-vindo, você que já despertou, acorda aí quem está aí do seu ladinho, em nome do Senhor Jesus, pega essa setinha, esse aviãozinho e manda para pelo menos umas 10 pessoas que precisam despertar, que precisam da palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Como é que está aí? Aqui hoje não está frio, pelo menos eu hoje não estou sentindo, não estou de casaco. E assim são as coisas aqui em Glória. Tem dia que no mês de setembro, dizem que mês de agosto, né, nós estamos ainda em agosto, diz que é muito frio. Mas tem dias, meus irmãos, que realmente... Mas tem outros dias, em contrapartida, que estamos normal. Então hoje para mim está normal, né? A temperatura está bem agradável. E mais agradável ainda ela fica quando nós vamos para a palavra de Deus. Então já pega aí a sua Bíblia, porque nós não podemos entrar num devocional só ouvindo, mas temos que o quê? Analisar as Escrituras. Hoje nós vamos para Gênesis capítulo 19 e iremos até dividir em duas partes, amém? Vai lá do versículo 1, hoje nós vamos até o versículo 22. Nós vamos dividir aqui e vamos aprender muitas coisas, né? Deixa eu ver quem já está por aqui. Já tem bastante gente hoje, olha, glória a Deus, né? Nosso irmão querido que é de longe, você vai dizer de onde o senhor é? O irmão Feitosa, irmão Valdir, irmã Lica, aleluia, aleluia, olha como tem gente, irmão Almir, os homens estão dando de 10 a 0 nas mulheres, a irmã Cris, a irmã Maxilene também já está por aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que bom, que bom. E outras pessoas que já estão entrando conosco. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 19. E tem sido grandioso esse tempo com o Senhor. Amém? Gênesis capítulo 19. Estamos aprendendo com a trajetória de Abraão. Uma trajetória muito rica. Estamos aprendendo a andar por fé. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres de Deus que andam por fé, em nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia fala da galeria, né, dos gigantes na fé. E um dos gigantes na fé é o nosso pai, né, o nosso pai e a nossa mãe na fé, que é Abraão e Sara. Amém, meus irmãos? Sem muitas delongas, deixa eu tirar aqui para mim esse sonzinho. Vamos diretamente aqui para a palavra de Deus. Então, Gênesis capítulo 19,
Versículo 1. Vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Então, quem estava lá sentado na porta de casa? Era o Ló. Ele estava lá em Sodoma. E quando você estuda um pouco a história de Ló, ele estava ali em Sodoma. Ele foi criado com o seu tio Abraão. Ele tinha os costumes cristãos, ele tinha o costume de amar a Deus, de honrar a Deus, e ele estava no meio de uma cidade onde ninguém respeitava a Deus. E aquilo ali o consumia, sabe por quê? Porque ele estava ali por conta da sua mulher. A mulher dele, né, não gostava das coisas de Deus. A mulher dele gostava da riqueza, gostava das festas, gostava do glamour. Ou seja, a mulher dele, ela olhava para o mundo, ela gostava das coisas do mundo. E foi esse ponto, e ele se apaixonou por ela, casou com ela, mas tinha esse impasse, né? Ela gostava, ela não queria essa vida de campo, essa vida que o Abraão, a família de Abraão, né, eles tinham que chegar até a terra que Deus prometeu. Então eles não tinham parada, eles moravam em tendas. E ela queria morar em um lugar agradável, ela queria ter um quarto, ela queria, né, ela vislumbrava as coisas que ela não tinha. Então nós vemos aí algo que Deus não se agrada, que é o jugo desigual, né? A pessoa que ela tem um relacionamento com Deus, a não ser quando ela ganhe realmente a outra pessoa para Jesus, realmente ela vê frutos no comportamento da outra pessoa, aí sim, né? No tempo de Deus vai acontecendo, eles vão andar juntos em concordância na mesma fé. Às vezes a pessoa fala assim: mas o amor, né? O amor vai vencer tudo. Olha, Deus diz que não. O jugo desigual não vai dar certo, né? E jugo desigual às vezes não é só a pessoa que é crente, que é cristã, né, com a outra pessoa que está no mundo. Não é só isso, não. Às vezes até de igreja diferente, né? Os dois gostam, os dois estão em doutrina diferente. Muitas vezes não vai dar certo. Não vai haver concordância, não vão andar juntos. Às vezes a pessoa vai até ceder, mas lá na frente aquilo vai começar a angustiar, porque não estão na mesma fé, né? O outro vai ficar com saudade, vai ficar que nem ficou a mulher de Ló, nós vamos ver aqui. Então, jugo desigual. O Ló, ele casou com alguém que não amava o Senhor, que não tinha a visão em Deus. Aí por isso que ele cedeu e ele foi lá para Sodoma. As filhas dele
assim como a mãe, elas amaram aquela terra do pecado, aquela terra do progresso, que tinha muita festa, muita orgia, muita bebida, onde tudo era ali permitido, e as casas, né, eram luxuosas, não faltava nada. Então, as filhas de Ló, tanto é que elas se relacionaram com pessoas de lá, elas se casaram com pessoas de lá. Então, Ló nos dá uma grande lição, né? Por quê? Porque ele estava ali, mas ele estava também agoniado. Ele estava também, né, vendo que aquilo não era de Deus, que aquela terra tinha muita coisa fora do contexto de Deus. E tanto é, irmãos, e assim acontece com as pessoas que saem da presença de Deus, elas estão ali muitas vezes vivendo, mas o coração está ali vazio, há um aperto, né? A gente fica olhando assim os pecados, as pessoas, né? Como é que pode? Como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessa? Como é que a pessoa pode escolher uma coisa dessa? Né? Que atitude? A pessoa que é de Deus, ela não se conforma de estar ali no meio, né? De pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Assim estava Ló. Por isso que quando ele estava sentado na porta, né, eu creio que ele também estava ali falando com Deus, né? Senhor, eu queria tanto sair daqui. E quando os anjos entraram ali naquela cidade e pararam na porta de Ló, né, eles já foram determinados. Ou seja, eles iam destruir, Deus já tinha dado a ordem para a destruição de Sodoma e Gomorra, mas antes eles tinham que tirar o sobrinho e a família de Abraão. Vocês lembram por quê, né? Nós vimos ontem que o Abraão intercedia pelo seu sobrinho, quando Deus falou o que iria fazer. Amém? Então, ele reconheceu. Olha, irmãos, a gente que é de Deus, a gente reconhece. Amém? A gente reconhece, olha, Deus, a gente reconhece com alegria, recebe com alegria uma palavra que Deus deu como resposta para fazer algo novo na sua vida. A gente entende quando está diante de uma pessoa realmente de Deus, né? Realmente que veio trazer algo de Deus para a tua vida. Então ele reconheceu o próprio Deus ali. Como a sunamita, que quando viu Eliseu passando, ela prestou atenção nas atitudes, nos hábitos de Eliseu, e ela disse: marido, eis que o que vai passando todos os dias por nós é um santo homem de Deus. Então ele reconheceu em meia angústia, né, um socorro de Deus chegando ali para ele. E ele quis logo levar para casa, ele quis logo oferecer: olha, entre em minha casa, né, entre em minha casa, preciso que vocês entrem, né? Eu vou lavar os seus pés, vocês vão descansar para amanhã seguir o caminho, a viagem de vocês. Só que no versículo 4, os anjos eles vão se apresentar à família de Ló. Versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Aí veja, veio uma ameaça, né, contra aqueles anjos.
E os homens, por que a cidade se chama Sodoma? Porque havia um costume contrário, né? Aonde os mais velhos tinham relacionamento, os homens mais velhos tinham relacionamento sexual, né? Com os homens mais novos. Diga misericórdia. Cultura sodomista, né? Coisa séria, né? Aonde homens se deitavam com homens. E esse não era o que Deus criou, né? Ele criou o macho, criou a fêmea e ele criou tudo certinho. Criou tudo certinho, mas naquela terra, né, havia se instalado esta cultura. E foi uma das coisas que Deus se levantou, né, para exterminar Sodoma. Era a cultura sodomista, né? E o que aconteceu, meus irmãos, né? O Ló estava tão insano, porque assim, a pessoa que ela vai para a terra do pecado, ela acaba se acostumando. Ela não quer viver aquilo, mas ela acaba assim, sabe, se acostumando com algumas coisas, né? Ela vai tolerando, né? Assim, ela vai tolerando. E a palavra mostra aqui que eles queriam, veja, irmãos, como eles estavam insanos. Eles queriam pegar os anjos e eles queriam ter relacionamento com os anjos, né? Então, eles estavam enlouquecidos, queriam ali invadir a casa de Ló. A Bíblia mostra que e Ló entendeu, por isso que Ló saiu logo e trancou a porta para ninguém entrar. E também espiritualmente mostra algo muito importante para a gente. Quando Deus, preste bem atenção, tá bom? Quando Deus, Ele te dá uma palavra, Ele te dá uma promessa, quando você está ali em comunhão com o Senhor, Ele te mostra uma direção. Você tem que trancar a porta do seu coração, ou seja, guardar aquela palavra. Por quê? Porque o inimigo, ele vai querer roubar aquela promessa. Ele vai querer comer aquela semente. Vão vir coisas, irmãos, que vão acontecer contra aquilo que Deus delegou para você. Então, o Ló, ele precisou ser valente ali, para que não roubassem, não invadissem, não fizessem mal àqueles anjos. Então, guarde aquela palavra, guarde aquela promessa, né? A promessa, quem chegou primeiro não foi Ló, então ele tinha que guardar, né, com toda a força. A promessa não veio para você, a palavra da coisa nova não veio para você. Você tem que guardar, regar ali com fé, não deixar que as coisas externas, não deixar que pessoas elas anulem com palavras contrárias, né? Com atitudes contrárias, elas roubem aquilo que Deus te deu. Então Ló, ele saiu fora e ele disse aqui, olhe, no versículo 7, ele pediu para que não fizesse mal aos anjos. No versículo 8, olha o que Ló fez, olha que loucura. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou-las darei e fareis delas como bom for, né? Nos vossos olhos, somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles entraram na minha casa, então vocês não vão fazer mal a eles. Mas você pode, veja que loucura, né? Mas até aqui as minhas 2 filhas, mas você pode fazer o que quiser com as minhas filhas.
Hã? Como assim? Não é isso? Ele estava, irmãos, né? Ele não estava no juízo, ele não estava na sua sanidade normal. Como é que ele ia oferecer as filhas? Né? Tá certo que eles tinham que proteger os anjos, mas oferecer as filhas, pois é, meus irmãos, né? Nós estamos vendo isso hoje, né? Infelizmente, diga misericórdia, as pessoas estão mentalmente desequilibradas. E deixa eu lembrar você que as pessoas estão precisando de terapia, sabia? Elas estão reagindo segundo as circunstâncias, porque dentro delas estão precisando de cura. O Ló estava há muito tempo fora, né, da presença de Deus, porque ele não estava lá junto com o tio. Ele gostava, mas ele quis ceder às vontades da esposa e foi para essa terra pecaminosa. E ali ele foi, né, não é que ele foi aceitando, ele foi acostumando, né, com aquela situação. As pessoas estão assim, irmãos, doentes. Saber que todo mundo precisa de terapia, porque tem muita gente que está angustiada, muita gente vivendo vários tipos de situação. E tem situação, irmãos, que ela aflora da infância. Sabe que você vive situações que vêm lá da sua infância, que estão lá guardadinhas, e você pensa que esqueceu, e a sua infância, ela eclode na sua fase adulta e ela precisa ser tratada. Assim era o Ló também, né? Por que ele se apegou a essa mulher que era até classificada como uma mulher rixosa, né? Que reclamava o tempo todo. Vocês lembram que o Ló não cresceu com seu pai. O pai dele morreu, ele era menino. E a Bíblia não fala sobre a mãe, né? A gente não sabe se a mãe morreu, ou foi algum relacionamento que não, né, não deu certo, aí ficou com a mãe, ficou com o pai. E quem criou o Ló por um período de tempo foi o avô, e depois quem terminou de criar foi o tio, né, o tio Abraão. Então a infância dele foi roubada, não é isso? Ele não teve convívio de pai e mãe, então ele se apegou àquela mulher, né, por falta da figura materna. Amém? Então a gente vê essa consequência, a pessoa se apega a qualquer coisa que aparece, né? Mas para substituir, para aplacar inconscientemente aquilo que está dentro dela, e ela vai viver, né, uma vida muito difícil, né? Mas quando a pessoa começa a fazer um trabalho terapêutico, você sabia que vai chegar em lugares que a gente nem imagina. E quando aquelas gavetas são abertas, a cura vem, a libertação vem, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Então, por isso ele ofereceu as filhas, mas os anjos ele não permitiu, né? No caso dos anjos ele foi valente, mas no caso de oferecer as filhas, a gente vê que a gente pega um diagnóstico aqui que não está muito legal. Mas vamos voltar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Eles, porém, disseram, né? O povo de Sodoma. Sai daí. Disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Então veja que eles
não aceitavam um pouco Ló. Por quê? Porque, meu irmão, uma vez que você conheceu a palavra da verdade, você, irmão, você não vai concordar com tudo. E você não vai ser muito bem quisto, não. Porque você vai, mesmo estando ali naquela terra, certas coisas você não vai aceitar, não vai fazer. Então veja que eles não gostavam muito, né, do Ló. Então aí ele diz aqui, olha, agora te faremos mais, né, te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Versículo 10. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Então, os anjos, né, pegaram Ló, porque eles foram para cima do Ló, irmãos. Né? Eles iam fazer mal ao Ló, né? As filhas do Ló que estavam sendo oferecidas, né? E o negócio, o caos, né? A loucura tinha sido instalada. Irmãos, as pessoas quando estão, sabe, totalmente fora da vontade de Deus, né? Com ideias contrárias, elas tomam atitudes. Por isso que nós estamos vendo no mundo de hoje as pessoas tomando atitudes das mais piores, mais perversas que nós podemos, né, nós não podemos nem imaginar. Mas quando a gente olha assim, meu Deus, como é que a pessoa, irmãos, olha, quando a Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz em quem? No maligno. Então, como jaz no maligno, as pessoas, quando elas querem, sabe, aquele pecado, aquele erro, aquilo que vai destruir, irmãos, elas vão para cima. Elas não sabem nem o que está fazendo. Nós não vemos aí nas brigas que de trânsito, às vezes uma buzinada, às vezes uma freada por conta do próprio trânsito, e o outro sai enlouquecido lá do carro e já sai armado. Veja que a pessoa que ela já sai armada, ela está procurando ocasião para descarregar as emoções dela, a raiva, o ódio, a vontade de matar, a ira, né? Aquelas emoções, então ela quer descarregar, né? Diga misericórdia. Então o povo de Sodoma, no pecado, eles estavam assim, eles começou a criar aquela raiva porque o Ló estava defendendo e os anjos socorreram ali o Ló, colocaram para dentro da casa. Né? Graças a Deus. E eles fecharam a porta. Versículo 11. E feriram, olha, eu acho poderoso isso aqui faz parte da oração, digo já. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram, né, para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Veja que interessante, irmãos. O que os anjos fizeram? Eles feriram de cegueira aqueles inimigos que queriam invadir a casa. Aqui é uma oração que você tem que fazer. O nosso inimigo real, ele é o quê? Espiritual. O inimigo real da sua família, então eles estavam ameaçando o quê? Uma família, queriam destruir. E você tem autoridade, você tem poder, você tem autoridade. Bom dia, irmã Ivete, bom dia, irmã Senira, paz do Senhor. Outras pessoas que entraram aí, a irmã Mari, né? Várias outras pessoas entraram aí na conexão, Silvânia,
Deixa eu ver aqui, o Adelmo, irmão Adelmo. Sejam bem-vindos, bom dia, em nome do Senhor Jesus. Nós já estamos aqui em Gênesis 19 e paramos aqui no versículo 12. Então, no versículo 11, a Bíblia fala que eles feriram com cegueira. Então, você tem alguma situação que está acontecendo? Você tem que pedir a Deus: Deus, cega os meus inimigos, para que eles não possam acertar a entrada da minha casa, a entrada da minha vida. Senhor, cega os meus inimigos, cega os inimigos dos meus filhos, que são inimigos dos projetos que o Senhor tem para os meus filhos. Cega o espírito da cachaça, cega em nome de Jesus o espírito da nicotina, cega, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, fere com cegueira, né, esse espírito imundo que quer destruir a minha família. Olha como é poderoso, né? Existem em 2 versículos bíblicos, um em Gênesis, outro é aqui um em Gênesis 19, né, como nós estamos vendo aqui, versículo 11, outro em Salmos, que nos ensina que nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, fere os meus inimigos. Não são os físicos, nós sabemos que o inimigo do homem é espiritual. Amém? E todos ficaram cegos, do maior ao menor. Diga glória a Deus, quem está entendendo aí. Glória a Deus. Também, irmã Senira, Deus abençoe a sua vida, né? Use essa ferramenta. Use essa ferramenta. Você tem aí um inimigo que parece inimigo forte, que quer destruir sua família, né? Cega o que está por trás disso, Senhor. Que ele não encontre o coração. Ele não encontre o coração do meu familiar. Ele não encontre, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que a miséria, que a pobreza, que a escassez, que a amarração financeira, sabe? O que trabalha por trás disso, né? Devorador, migrador, cortador, são esses, sabe? Esses demônios que trabalham, por exemplo, com a vida financeira, com desemprego, com amarração, a pessoa não compra, não consegue pagar. Senhor, cega os meus inimigos. Glória a Deus. Então, toma posse aí dessa chave. Aí, voltando aqui, os anjos estavam ali dando um recado para o Ló. No versículo 13, né? O 12, ele estava dizendo: ó, tudo que é seu, quem é seu, né? Você vai tirar fora da cidade. No versículo 13, pois eles revelaram para ele: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, o cálice de iniquidade já tinha transbordado, o Senhor, aquele pecado já foi chegando diante do Senhor, que não tinha mais jeito. O Senhor, ele mandou destruir toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Às vezes acontece isso na vida humana. Deus dá oportunidade, dá oportunidade, dá oportunidade. Um vai pregar, outro manda uma mensagem. E dá oportunidade, dá oportunidade, dá oportunidade. Não é vontade, nós dissemos ontem que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas alguns, o cálice de iniquidade, ele transborda. E já não tem como Deus, né, segurar mais. Por isso que, às vezes, irmãos, muito melhor. E quando aquela pessoa teve uma oportunidade, vocês já viram pessoas que viveram uma vida, né, um jovem viveu uma vida daquele jeito. E aquele jovem, de repente, no meio daquele turbilhão, ele vai para uma igreja, ele entrega a vida para Jesus.
Mas Deus conhece o amanhã. Aquela pessoa, ela tem uma fraqueza muito grande e o pecado é maior do que dentro dela, né? A atração ao pecado é maior do que a santidade. E às vezes a gente fica sem entender, por que que aí aquela pessoa, né? Ela morreu de alguma forma. Você sabe que isso acontece? A Bíblia fala que Deus, ele quer conservar a alma daquela pessoa e aí destruir o corpo. Às vezes acontece assim, né? A gente quer sem entender. Então, entenda as coisas espirituais. Deus sabe da intenção do nosso coração. Voltando aqui, em nome de Jesus, né? Versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse... Então, as filhas ainda não tinham sido casadas, elas estavam assim, uma espécie de noivado, né? E eles não tinham consumado o casamento, mas era namorado, noivo, era genro, né? Então, o Ló estava falando com eles: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros, né? Então, os genros não acreditaram no que Ló, né, estava passando para eles. Nós vamos ter que sair daqui e tal, e a terra vai ser destruída. Mas eles começaram a zombar. É sempre assim, né? Dessa forma. Versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, né? Então eles estavam ali dentro da casa, no lugar determinado. E aí ele disse assim: olhe, para que não pereças na injustiça desta cidade. Intercessão poderosa a de Abraão, né? Então vamos, levanta, porque senão vocês vão perecer aqui, né? Na injustiça, nos pecados dessa cidade. Nós viemos aqui para tirar vocês daqui. Aí no versículo 16, ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Veja só, existem pessoas, irmãos, que Deus, ele dá ordem para aquela pessoa sair daquele pecado, sair daquele lugar, sair daquele contexto, porque Deus vai destruir tudo ali. Mas sabe que a pessoa, ela demora a tomar uma atitude? Ela, não, eu vou saindo aqui aos pouquinhos, eu vou deixando, mas a misericórdia de Deus é tão grandiosa que os anjos pegou na mão de cada um deles: vocês vão sair daqui agora. Isso é forte, né? Continue orando pela sua família. E a palavra mostra aqui, a gente já está perto de terminar. Versículo 17 agora. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Não olhes, preste bem atenção, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então eles não podiam olhar para trás, né? Não podiam ter saudade dali. Versículo 18. E Ló disse-lhes: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Ele viu que aquilo ali era uma atitude de Deus, né? Sobre a vida dele, que ele achou graça diante do Senhor. Mas ele estava ali fazendo um outro pedido. E engrandecestes a tua misericórdia, que a mim me fizestes,
para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora, versículo 20, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, né? Ele diz aqui, me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva. A gente tem essa mania, sabe, irmão? Deus dá a direção, porque Deus é Deus, né? Deus é Deus, Deus sabe tudo, deu a direção, mandou eles correrem para o monte. E eles, como um bom brasileiro, né? Sempre, irmãos, quer dar palpite no sonho, ali no que o Senhor preparou. Ah, não, e se fizer assim? E se for assim? Então, se os anjos estavam mandando eles ir para o monte, ia para o monte, irmão. Acabou-se. Mas a gente fica, irmãos, né, discutindo com Deus. Deus já preparou tudo. Estava ali os anjos arrancando eles, levando. Irmãos, Deus já preparou tudo. Mas nós temos essa mania de ficar discutindo o plano de Deus. E ao invés de seguir, partiu, vou fazer conforme Deus me mandou, vou para onde Deus determinou, em nome de Jesus. Então a palavra mostra que ele pediu para ir para uma ilha, algo, né, que não fosse ao monte, porque ele achou que, mas se Deus estava tirando ele de lá, gente, não é isso? Se Deus começou uma obra, ele é fiel e justo para cumprir. Aí, para a gente terminar aqui, a gente vai dividir em duas partes. No versículo 21, disse-lhe, eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Deus é tremendo. Amém? A destruição não aconteceria enquanto oferecesse perigo a Ló e a sua família. Eles não iam começar o processo de destruição enquanto eles não chegassem em lugar seguro. Diga glória a Deus. Veja como Deus é tremendo, irmãos, né? Veja que o plano de Deus, ele é perfeito. Veja que a fidelidade de Deus a Abraão, né? Ele disse que não destruiria por conta de 5 justos. E ali só tinha um justo, era o Ló. O restante, né, a esposa e as suas filhas, não. Mas estava debaixo da proteção dele, né? Era a família dele. Então, a oração de Abraão, a perseverança. Não é uma oração só não, meus irmãos. Por isso que vale a pena, né, você permanecer firme, confiando no Senhor, ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa que não se corrompe com as atitudes, os erros alheios, ser uma pessoa, meu irmão, que confia no Senhor, que anda na presença dele, porque Deus, ele tem compromisso com você. E é como a gente já entendeu na palavra do Senhor que alguns nossos já tiveram grandes livramentos, já tiveram a mão de Deus purinha arrancando eles de situação em que o inimigo disse, eu vou levar, eu vou matar, eu vou destruir. Mas por quê, irmãos? Deus tem compromisso com você, com a sua oração, com a sua intercessão. Você ali não desistiu, não, você perseverou. Deus faz a obra.
quando há aquela conversão genuína, daquele pelo qual você orou, aquela pessoa vai contar coisas que você nem imaginava. Mas Deus, ele vai mostrar, por conta que você estava lá de joelho, lá no seu quarto, exatamente aquela hora, meia-noite, 1h da manhã, o inimigo estava ali, cercou, tentou, mas não conseguiu. Porque os anjos do Senhor que estão acampados. Por isso que nós precisamos aprender a orar, a guerrear. Amém, irmãos? A nos manter na presença de Deus. Veja que tremendo. Enquanto vocês não chegarem no lugar seguro, nós não podemos destruir, né? Nós não podemos, não estamos aqui esperando. Mas por conta da fidelidade, da comunhão, da perseverança de Abraão. Você vai ouvir coisas dos seus familiares depois de convertido. Teve uma noite que Deus me deu um livramento tão grande que eu vi que alguém estava orando por mim. E eu tenho certeza, foi a minha avó. Eu tenho certeza, foi minha esposa. Eu tenho certeza, foi a minha tia. Foi o meu irmão, foi a minha irmã. Foi aquele que tem compromisso com Deus. Aleluia. Mas eles tinham dito aqui. Amanhã nós vamos ver aqui o que aconteceu. Não olhem para trás. Vão. Amém? Porque Deus tem planos futuros. Não olhe para trás. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje aqui. Que ainda que o outro esteja lento, Deus, ele apressa aquela obra ali. Ainda que os inimigos querem invadir a casa, a vida, o coração, mas se você estiver, Senhor, né? Cega os meus inimigos, cega os inimigos do meu filho, cega, né? Cega tudo que está contra a tua palavra da minha vida, tudo que está contra as tuas promessas na vida dos meus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor vai ferir com cegueira, que você pediu, mas vai ferir com cegueira, aquele relacionamento pronto. É aquela pessoa que entrou na vida de um filho ou de uma filha e que você vê que aquilo não é de Deus, aquilo ali, né, é um relacionamento que vai dar BO, vai dar morte. Aí você começa a orar. Logo ali no começo você já enxergou, meu Deus, se isso não é de Deus para a vida do fulano, meu pai, fere com cegueira. Fere com cegueira, que a pessoa não veja mais, que um não veja o outro. Não tenha sentimento pelo outro. Fere com cegueira. E aí vai, sem você brigar, sem você entrar em confusão, o crente, ele entra em oração. Amém? O cristão entra em oração. Então nós aprendemos hoje aqui. E nós aprendemos, e não fique discutindo com aquilo que Deus já mostrou para você. Que Deus mostrou, que Deus vai fazer, vai-te embora, segue o caminho que Deus mandou. Mas não fica discutindo. Não, Senhor, se fizesse assim, né? O Senhor quer te dar um carro novo, um carro automático. Ah, Senhor, mas e se for, né? E se for esse carro assim? E se for esse aqui? Vai ser melhor, porque eu não sei, é mais barato. Tem gente que é assim. Deus quer dar uma casa, Senhor, mas e se o dinheiro que é para comprar essa, a gente comprar duas? Minha irmã, em nome de Jesus, toma posse da bênção, em nome de Jesus. Amém? Então, muitas coisas nós aprendemos aqui nesse Gênesis 19, né? Até aqui o versículo 22. Amanhã a gente continua do 23. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Amém? Entrou mais gente aí, né? Irmã Ivete,
né? Maxilene acho que já estava por aqui. Lili Boleira chegou agora, né? Chegou no final, mas a gente vai deixar gravado. Você assiste aí, irmã Nidinha, né? Deus abençoe. E outras irmãs aí, olha aí quantas irmãs entrando, né? E Deus é bom, Deus é fiel. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, como é profundo, Pai. Hoje, na maioria das nossas igrejas, hoje é a quarta-feira da família. E nós vemos, Senhor, que família é um projeto do Senhor. Meu Pai, naquela zona de perigo, de destruição, os anjos, eles estavam ali guardados, aquela promessa estava guardada dentro da casa de Ló. Como é importante, porque os inimigos, eles vão querer frustrar o sonho de Deus, frustrar, querem destruir, querem massacrar, e nós entendemos que nós temos que guardar, temos que ser valente, e o Ló foi valente. Ele enfrentou aqueles inimigos. Meu Deus, em Sodoma a coisa estava tão séria, mas tão séria, que eles queriam violentar, fazer mal aos anjos. Meu Deus, assim é hoje no mundo. A pessoa, meu pai, está num pecado tão lascado, numa situação tão... Ai, meu Deus. E ela já não tem mais discernimento. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos a determinar, a pedir ao Senhor, cega os nossos inimigos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o vício, a promiscuidade, a vontade, meu Deus, de fazer coisa cega, este inimigo que está por trás do adultério, da promiscuidade, cega, Senhor, esse inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, com cegueira profunda, de tal maneira que esse familiar não vai mais lá para a boca de fumo, esse familiar não vai para a bebida. Ah, meu Deus, essa doença, ela não vai prevalecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Cega todo e qualquer inimigo desse meu irmão, dessa minha irmã, essa pessoa que está assistindo aqui, meu Deus, ao vivo, e a pessoa que vai assistir em outro horário. Cega os teus. Qual é o nome do seu inimigo, meu irmão? Fala aí, Senhor. Cega a miséria que está instalada na minha casa, a pobreza, a falta de emprego, aquilo que quer destruir o que o Senhor me deu. Cega o inimigo que está por trás, a ponto que ele não encontra a porta, que ele não encontra o acesso para destruir a minha vida, a minha casa e a minha família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos, Senhor, que todo mal já caiu por terra. Desapareça, vá embora, na autoridade e no poder que é no nome do Senhor Jesus, saia. Porque nós não permitimos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, derrama da tua graça, peça a Ele agora. Derrama da tua graça, Senhor, derrama da tua luz, Pai, derrama, Senhor, da tua unção. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é bom, Ele é bom, minha irmã. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é poderoso, e o caráter do Senhor nunca foi a destruição, o caráter do Senhor é vida. Jesus, Ele declarou, eu venho para que tenham vida, e vida com abundância. Minha irmã, abre o seu coração, eu vou viver a vida abundante que o Senhor Ele preparou para mim. A minha família vai viver em nome do Senhor Jesus essa vida abundante, abundante de paz, abundância de alegria. Meu Deus, uma vida próspera. Meu Deus, uma vida em comunhão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui, cada pessoa, meu Pai, que seja o horário que for estar assistindo. Abençoa o comerciante, abençoa, meu Deus, o trabalhador, abençoa, Pai, a família, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, que as ricas promessas do Senhor se cumpram sobre a sua vida, debaixo dessa unção poderosa, em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Que Deus lhe dê sabedoria, Lili, o que você está precisando é a sabedoria da palavra do Senhor, para que para que Deus possa salvar o seu casamento. Tem coisa que não é oração, tem coisa que é mudança de atitude. E quando você caminha com Jesus, Deus vai mostrar em você o que você deve fazer, o que você deve mudar, como você deve agir. A Bíblia fala que a mulher, né, sábia, ela edifica a sua casa, ela levanta a sua casa. Mas que Deus, eu vou orar, que Deus te dê sabedoria e entendimento para que você possa fazer da sua casa um lugar de bênção, um lugar de paz. E você assista aí, né, depois e aprenda, né, a declarar, a orar. Senhor, cega os meus inimigos. Amém, meus irmãos, amém, meus amigos. Um dia de bênção, um dia de paz e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. E olha, e compartilha que muita gente precisa dessas verdades da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe.